Hello, Diamond! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JennyCast. Hoje nós vamos falar sobre uma das minhas paixões, que é a doTERRA. E para isso eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, né, que além de trabalharem comigo na doTERRA, elas também são minhas amigas pessoais. Estou aqui com ela, que é formada em arquitetura, especialista no mercado de financiamento habitacional, mãe de dois em tempo integral, e ela empreende em tempo parcial com doTERRA, que é a Darly. Oiê! E também estamos aqui com ela, que é engenheira eletricista, pós-graduada em engenharia da qualidade. Ela atuou na área, né, por cerca de 13 anos. Ela atualmente é empreendedora no ramo de franquias e também é consultora de bem-estar doTERRA, que é a Loana. Oi, tudo bem? E o objetivo do nosso papo hoje é explicar para vocês o que são os óleos essenciais, os benefícios, né, que eles nos trazem, as formas de uso e também falar um pouco sobre o plano de negócio, sobre o empreender com doTERRA. E para começar o nosso papo, eu quero perguntar para vocês por que doTERRA? O que te levou? Como que você se envolveu com doTERRA? Como que você tomou essa atitude de se tornar uma consultora, se tornarem consultoras de bem-estar? Então, pode começar contando pra gente, Darling. Eu conheci a doTERRA, na verdade, assim, eu já conhecia a empresa, conhecia já há uns 3, 4 anos nos óleos essenciais, né? Não sabia que dava para trabalhar com isso. E aí, em maio do ano passado, eu estava grávida da minha segunda filha, então eu tinha um filho de 1 ano e 4 meses na época e estava grávida de uns 6 meses mais ou menos. E desde o início da gestação, eu já pensava em algo para fazer no empreender, né? Eu não queria ficar ali no CLT, longe do crescimento dos meus filhos. Então, eu já procurava por algumas coisas. E aí, várias opções surgiram na minha cabeça, mas nada fazia muito sentido, porque algumas, mesmo empreendendo, eu teria que ficar muito tempo longe dos meus filhos, outras o investimento era muito alto, longe do que eu podia fazer naquele momento. E aí foi quando eu conheci o modelo de negócio da doTERRA. Então, eu conheci através da Gabi Ferreira, que é a minha líder, já sigo ela há muitos anos no Instagram, e ela começou a trabalhar com a doTERRA, falar sobre fazer parte da equipe dela, e aí eu assisti, né, fiz uma reunião com a Gabi, entendi um pouco mais, e aí fez muito sentido pra mim, dentro do que eu precisava, porque eu poderia trabalhar de casa com os meus filhos, o investimento era baixo, era condizente com o que eu conseguia fazer naquele momento. Então, fez muito sentido pra mim naquele momento. Eu falei, é isso. E sem contar como eu já conhecia o produto, né? Eu já conhecia a empresa através do produto, do óleo essencial. Você já usava os óleos essenciais da doTERRA? Da doTERRA, não. Mas eu sabia que a doTERRA era a melhor marca que tinha. Ah. Eu já conhecia outros óleos e usava em casa. Só que eu sempre ficava assim, quando eu puder comprar o da doTERRA, não vejo a hora de comprar o da doTERRA. Porque eu já sabia a fama da empresa de ser a melhor empresa de óleos essenciais do mundo. Então, quando eu conheci a oportunidade de trabalhar com um produto que fazia sentido pra mim, que era uma forma natural da gente cuidar da nossa saúde, e eu vou muito por essa vertente, principalmente com os meus filhos, aí eu ainda ia poder ganhar dinheiro com isso, fez muito sentido. Foi o pacote completo. Sim. E aí foi quando eu iniciei, em maio do ano passado. Interessante. E Luana, pra você, como foi? Então, o meu já foi um pouco diferente a forma de eu iniciar, porque eu trabalhei, né, por 13 anos como CLT, então era muito realizada na minha profissão, porém, quando eu saí da empresa, eu falei, vou arriscar empreender. Nunca tinha empreendido na vida, falei, agora é o momento. Abri uma loja, né, uma franquia, e quando fez 1 ano de franquia, eu vi aquela realidade do empreendedor mesmo, né, que eu ouvia falar que era muito difícil empreender. Sim. E só que pra mim, não, pra mim era ok, você abrir um negócio e empreendia. E não é bem assim, né? Eu vivenciando aquilo, eu vi a realidade realmente do empreender e que realmente a gente não pode depositar todas as nossas fichas em um modelo de empreendimento. E eu comecei a estudar formas de empreender que não dependesse, assim, de eu estar fisicamente, né, no lugar, como eu já tenho uma loja e preciso estar fisicamente nela, eu comecei a procurar algo que eu pudesse fazer dentro da loja que eu já tenho. Então, também pela rede social, né, através da Gabi Ferreira, também era uma pessoa que eu sigo, né, por muito tempo.
eu comecei a ver ela fazendo algumas publicações em relação ao empreender com a Doterra, do modelo de negócio que eu poderia fazer no meu tempo, na hora que eu tinha, do lugar que eu tava, enfim, essa liberdade geográfica, né? E me interessou, né? Começou o interesse por ali, que eu vi que dava para encaixar dentro da minha realidade atual. E também numa questão de saúde, porque eu tinha uma rinite muito forte, uma rinite alérgica muito forte. Eu utilizava muitos antialérgicos para poder estar diminuindo essa condição, e eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei, enfim, mas era algo que era necessário em determinados momentos. E eu falei, vou comprar, né, vou entrar nesse modelo de negócio, vou comprar meu kit, vou experimentar, se realmente for bom, né, se eu ver o efeito comigo, eu começo a realmente empreender com o negócio. E estou aqui há 1 ano e meio empreendendo com a Doterra. Então, a sua experiência de impacto Foi trouxe extremamente você alta. até aqui. Exatamente, foi o que me fez, né, continuar, porque é muito aquilo, né, a gente não vende o produto, não vende o negócio pra que a gente não conhece ou que não faz bem pra nós, né. E, então, realmente, eu iniciei utilizando o meu óleo essencial, eu nunca tinha tido contato com óleo essencial, então, assim, foi muito impactante realmente pra mim. E como deu muito certo, tanto que faz mais de 1 ano e meio aí que eu não preciso do auxílio do antialérgico pra tratar a rinite alérgica, então eu iniciei nesse formato, utilizando, né, o óleo essencial, tendo essa experiência mesmo com o produto, e daí sim entrando para empreender no modelo de marketing multinível, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também, Sim. com a Doterra, e estamos aí há 1 ano e meio desenvolvendo o modelo de negócio. Já aproveitando algo que a Darlene falou, que ela já usava outros óleos essenciais, porém não o da Doterra. Explica um pouquinho o que difere os outros óleos essenciais das outras marcas para os óleos essenciais da Doterra. O nível de pureza, né? Assim, não existe hoje um órgão que vai regulamentar se o óleo essencial é puro ou não é. Então, muitas marcas vendem óleos essenciais como puro, você pega a embalagem 100% puro, só que não dá pra você ter certeza. E aí, a prova de fogo, assim, pra mim, foi provar o da marca que eu usava com o da Doterra, quando chegou meu kit, né? Eu usava muito óleo de eucalipto. Eu não conhecia, assim, nossa, vários óleos essenciais. Até é parecido com a Luana em questão de rinite, né? Quando eu comecei a usar o da outra marca, foi por conta do meu irmão. Porque ele tem uma rinite muito forte, assim, a vida inteira. Ele acorda dando 1000 espirros de uma vez, assim, de manhã. E nem antialérgico não ajudava ele. Então eu pesquisei no Google, formas de ajudar com a rinite, e eu vi por acaso lá que o óleo essencial de eucalipto era bom. Aí eu fui na casa de produto natural do bairro mesmo, comprei e ele começou a usar. Então, foi bom pra ele. A gente usava no difusor, né? Uma coisa que eu faço até hoje também, eu fazia com ele na época, que era pingar uma gota em cada canto do box. Aí ele tomava banho com aquele óleo de eucalipto, ajudava. Só que quando eu testei o da Doterra, eu pude sentir a diferença nessa questão da pureza, né? A Doterra, ela se compromete muito, é um dos pilares da empresa, ter produtos 100% puros, né? Então a gente sabe que cada frasco de óleo essencial, ele passa por um rigoroso teste de qualidade. E como não existe órgãos para regulamentar a pureza, a Doterra criou o próprio teste de qualidade dela para ter certeza que todo frasco de óleo essencial que vai chegar para qualquer consumidor é 100% puro, não tem aditivo, não tem conservante, não tem contaminante, não tem nada, né? É direto da natureza para nossa casa. Então, e nisso eu tive uma experiência muito legal, foi quando eu fui conhecer a fábrica da Doterra em Joinville. Então, eu tive a oportunidade, né, de participar da inauguração da fábrica aqui, a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, por ser uma empresa americana, né, a gente foi beneficiado com isso. E essa questão de pureza é extremamente rígida dentro da fábrica. Tanto que quando a gente entra lá, tem todos os equipamentos, né, tem que ser utilizados. A forma da fábrica de visita, a gente visualiza tudo por cima, porque as linhas ali, né, onde acontece mesmo o processo ali de envasamento do óleo, elas são extremamente descontroladas por conta de contaminação. As pessoas têm acesso restrito, não é todo mundo, é tudo fechado, todo climatizado, justamente assim, para garantir que tudo que entra ali vai sair ali também, não vai ter nenhum processo de contaminante, né, algo que possa vir a contaminar os óleos no processo. Então, assim, a preocupação deles é extrema. E essa parte de teste, né? É o que eu fiquei assim mais admirada em relação a essa parte de teste, a quantidade de equipamentos que eles têm para testar essa naturalidade do produto.
eles fazem o teste do lote no fornecedor. Então, ok, o teste foi aprovado, esse caminhão, né, vem com o extrato para a fábrica. Quando chega na fábrica, é feito um segundo teste para garantir que não teve nenhuma contaminação no transporte, né, para chegar, exatamente, no trajeto para chegar até a fábrica. Ok, passou no teste, esse óleo é envasado e é feito um terceiro teste para realmente garantir que no processo ali de envasamento do óleo essencial também não foi gerado nenhum contaminante ali que possa vir a chegar na nossa casa. Então, assim, é extrema a preocupação que a Doterra tem em relação a garantir que realmente o que está vindo pra gente é 100% puro, né? É um extrato natural mesmo do óleo para chegar na melhor qualidade, na maior naturalidade dentro da nossa casa. Você teve a oportunidade de ver com seus olhos Sim. aquilo que a gente escuta sempre, né? Sim, que exato. eles são extremamente preocupados com essa questão da pureza. Sim. Né? E nessa parte foi muito legal, porque enquanto eu era CLT, a minha função era justamente trabalhar com contaminantes para não danificar o produto. E eu já tinha uma criticidade muito forte em relação à contaminação por essa experiência, porque onde eu trabalhava realmente era muito controlado, porque qualquer pelinho de pano, por exemplo, poderia gerar um problema no produto. E quando eu entrei na fábrica da Doterra, eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu fiquei admirada, porque a minha régua já era alta pra isso. Sim. E quando eu entrei lá e verifiquei assim que até a sala assim não tem nenhuma aqui, né, tudo abaulado ali pra justamente não parar nenhum contaminante ali que possa vir, não parar nenhuma poeira, enfim. Subiu ainda mais a minha régua em relação a essa parte de controle de contaminação. Então foi uma experiência muito legal. E assim, falando sobre os benefícios dos óleos essenciais, quais são os principais benefícios que vocês acham que eles trazem, né, pro bem-estar das pessoas, né, que consomem? Sim, pelo que eu mesma vivi em casa, eleva muito a qualidade, né? Porque assim, o óleo essencial, ele é sobre promover saúde. Uma coisa que eu sempre converso com os meus clientes é assim, pra gente diferenciar. O óleo essencial, você faz uma manutenção da sua saúde. Quando a gente fala sobre um remédio alopático, não que eles sejam ruins, não que a gente nunca vá utilizar. Pelo contrário, mas são coisas que têm efeitos colaterais. E hoje em dia a gente vê as pessoas banalizando, né? A pessoa vai na farmácia e volta com sacola de remédio que não foi receitado, não foi orientado, mas a pessoa compra por conta e vai tomando todo dia, sem se preocupar com o efeito colateral disso, né? E o óleo essencial não. A gente faz a manutenção da nossa saúde justamente para evitar que a gente fique doente, né? Com uma frequência maior. E quando ficar doente, realmente você vai saber que você vai estar usando aquela medicação, que você vai no médico, o médico vai te receitar, porque realmente foi necessária, não de forma banalizada. Sim. Então, isso pra mim foi o que fez muita diferença, assim. O Anthony, que é meu filho mais velho, ele sempre foi um bebê muito saudável, ele se alimentava bem, porque, assim, imunidade, por exemplo, é um conjunto de fatores, não é uma coisa só que promove uma boa imunidade, né? Então, ele se alimentava muito bem, ele dormia bem, ele tinha uma boa rotina na vida dele, assim, no dia a dia, só que mesmo assim, todo mês eu tava lá no pronto-socorro com o Anthony, porque sempre tinha uma coisinha. E aí, eu lembro que quando eu entrei pra Doterra, eu comecei a utilizar os óleos dessa forma preventiva, pra gente ir fazendo a manutenção da saúde. Eu fiquei um período de 8 meses seguidos sem ir no PS com o Anthony. Isso pra mim foi muito impactante. Isso pra uma mãe. Com certeza, assim. Vivia batendo cartão lá, e aí, do nada, 8 meses. Tanto que foi, nesse período, a Anne nasceu, e a Anne também ficou... A primeira vez que ela foi no PS, ela tinha 6 meses. Sendo que o Anthony, com 1 mês de vida, ele já tava no PS. Então, foi em fevereiro desse ano, né, isso que a gente foi no PS, porque os dois ficaram ruins, eu também fiquei, a gente teve uma crise, todo mundo lá em casa, de laringite. Então, eu acho que o mais impactante do óleo essencial é isso, é você fazer a manutenção da sua saúde de uma forma natural. Todos os dias você saber que você tá cuidando de algo, você tá prevenindo, você tá melhorando, e pensando na longevidade mesmo, né, no futuro, pra gente não chegar lá na nossa... Quando a gente for idoso, né? E tá tomando 1 milhão de remédio, tá com a saúde dependente e até na aparência, né? Os remédios, eles dão
um efeito físico na gente, né? Então, se você compara uma pessoa que tomou muito remédio na vida com uma pessoa que não, até a pele da pessoa é melhor, Sim, a verdade. aparência. Então, não é só pro agora. Eu penso no óleo essencial, assim, no bem-estar que ele traz pra nossa vida ao longo do tempo mesmo. Sim. Eu vejo também muito essa relação, que é a qualidade de vida, né? Que a gente é prova disso, né? Sim. Utilizando os óleos, o quanto eu melhorei de qualidade de vida minha em relação ao tanto que eu sofri ali com a rinite alérgica. E eu vejo também que é muito impactar vidas, né? Porque o tanto que, com o conhecimento que a gente vai adquirindo na utilização dos óleos, nos estudos, nos cursos que a gente faz, o impactar a vida é muito gratificante também. Sim. Porque a gente ter essa autonomia, né? De poder ajudar, auxiliar alguém a tratar algo é muito gratificante. Então eu vejo que é a qualidade de vida, eu impactar vidas. E quando nós falamos sobre doTERRA, as pessoas acham que é só óleo essencial, que a doTERRA só faz óleo essencial. E nós sabemos que não, né? Temos diversos outros produtos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os outros produtos que também colaboram, né, para o bem-estar das pessoas, para que eles possam conhecer também, né, que a doTERRA não é só óleo. Sim, em relação a outros produtos, Jenny, quando eu entrei também, né, também me limitei em relação aos óleos essenciais. Quando a gente chega o kit, né, até a gente aprender e ver o tanto de oportunidades que tem, além de óleos essenciais, eu iniciei pelo shampoo e condicionador, que foi de bastante impacto. Quando eu utilizei, né, chegou o meu shampoo e condicionador lá, eu utilizei o shampoo pela primeira vez, não foi uma experiência legal, assim, sabe, que eu falei, nossa, não ficou do jeito que eu fica, né, quando eu utilizava outros shampoos. Mas eu fui ler em relação ao produto natural. Quando o nosso cabelo já está acostumado em relação a shampoo e condicionador que a gente compra, né, em farmácia, compra em loja de cosméticos, para ele aceitar algo natural, ele não é a primeira lavagem que você já vai sentir uma diferença. Vai realmente ser estranho. Então foi essa experiência que eu tive. Quando eu passei o shampoo, eu vi que meu cabelo ficou meio estranho, eu falei, nossa, não foi muito legal a experiência. Mas na hora que eu passei o condicionador, o cabelo, assim, ficou maravilhoso. E eu continuei, né? Porque realmente não é na primeira lavagem. Quando você faz a migração de algum cosmético para um produto natural, não é a primeira vez que você já vai sentir o impacto. Sim. E eu fui ali persistente, usei 3, 4, 5 vezes. Depois que eu passei por esse processo, né, do meu cabelo acostumar com algo natural, eu não troco o meu shampoo natural mais pelo shampoo cosmético, né, nesse caso. Sim. Então foi, assim, muito boa a experiência. O condicionador é maravilhoso. O condicionador, a primeira vez, assim, eu já vi muita diferença em relação à leveza do cabelo, hidratação do cabelo, o brilho que dá no cabelo. Enfim, esses agora são os meus queridos também. Eu não experimentei ainda, mas agora eu fiquei com vontade de experimentar. Recomendo, Di. Vou experimentar, porque meu cabelo tá precisando. Então, os produtos que saem da gama do óleo essencial, eles são muito bons. Os outros produtos da doTERRA, que é aqueles que a gente não conhece, né? E eu fui testando bem aos poucos, assim. Já testei muita coisa que sai fora do óleo essencial. Mas falando nessa linha de cosmético também, eu gosto muito do creme facial. A minha pele é uma pele muito chata. Nossa, muito chata. Mesmo quando eu compro um creme que eu gosto, que se dá bem com a minha pele, deu certa textura e tudo mais, antes de terminar o frasquinho, já tá dando ruim, já não tá mais aceitando de novo. Minha pele é muito sensível, ela descama, ela fica seca em alguns pontos e oleosa em outro, então é muito difícil achar um produto. E aí, pois bem, comprei o kit, o creme facial da linha Virage e comecei a testar. Eu só uso ele, eu não consigo mais usar nenhum outro creme facial, nem os que eu tinha e eu ainda tenho lá em casa, os que eu usava antes. Eu não consigo passar, minha pele não aceita, não fica. Eu não sei nem explicar, ele é maravilhoso, assim, porque ele hidrata na medida certa, sem deixar oleoso, ele se dá bem com maquiagem, porque eu passo ele antes da maquiagem e ele não dá problema com nenhuma maquiagem que eu testei, ele não fica com um aspecto oleoso depois ao longo do dia, mesmo você sentindo a pele hidratada. Essa é uma questão também que alguns clientes já me perguntaram sobre o óleo essencial usando no rosto, né,
perguntar se fica oleoso. Sim. Ah, mas não fica mais oleoso porque eu tenho a pele oleosa. Aí eu explico que não fica. Não. É bom até você falar sobre isso, Não porque... fica. Na verdade, é uma coisa que as pessoas confundem, né? Porque a gente usa o termo óleo essencial, as pessoas associam com oleoso. Sim. O óleo essencial, ele só tem esse nome porque ele é lipossolúvel. Ele se dilui em outros óleos, né? Ele não dilui em água. Mas ele não tem uma textura Não, oleosa, não tem né? mesmo. Se você pega o óleo essencial e pinga na sua mão, ele vai evaporar muito rápido e não vai deixar um acabamento oleoso. Então, a pele absorve muito bem, não deixa aspecto oleoso na pele, assim, é super tranquilo de usar. Então, assim, eu amo esse produto, mas eu uso vários outros. Eu uso multivitamínico, até inclusive eu tô usando a linha Metapower, que ela é uma linha completa, assim, muito focada em emagrecimento, mas eu tô usando principalmente para controle da glicemia. Eu fiz uns exames aí, eu tava assim, péssima. E aí... Do jeito que a Nutri gosta, você Nossa, tava vergonha da Nutri. E aí, a linha Metapower, ela traz toda essa questão, não é só sobre emagrecimento, né? E aí, ela controla a glicemia. E eu tava com uns pico glicêmico aí, eu tava achando que eu tava pré-diabética, com vários sintomas de pré-diabetes. Então, eu comecei a usar tanto a fibra, pra me ajudar com a saciedade, diminuir a vontade de comer doce. E uso também, uso a linha completa, mas principalmente, assim, que é até receitado pela minha nutricionista, a fibra do Metapower e as cápsulas, porque me ajuda nesse controle glicêmico pra eu não ficar ao longo do dia querendo comer doce o dia inteiro. Então, vai muito além do que um óleo essencial. Então, tá muito bem completo. claro que não é só óleo essencial do Não Terra, é. não é só óleo essencial. Não, a nossa gama de óleo é muito grande, né? Tem mais de Isso. 300 óleos. Eu até Mas- tenho aqui na bolsa, ó, isso daqui também, né? Que eu faço propaganda disso daqui adoidado pras pessoas, que é o On Guard Spray pras mãos. Ele é com base no óleo essencial On Guard, que ele combate vírus, bactérias e tudo mais. Só que ele é em spray, então não fica aquela textura do álcool em gel ruim, sabe? Fica Então, peguelenta, assim. você consegue higienizar. Eu espirro até quando eu saio, eu espirro na bolsa, no celular, pra limpar tudo. Isso daqui não vive Sai sem, da bolsa. não sai. A minha primeira experiência de impacto com os óleos essenciais, na verdade, não foi comigo, foi com a minha mãe. A Darlene sabe bem, porque ela começou a fazer doTERRA e ela me apresentou os óleos essenciais. E de início, eu não sou muito de usar. Eu falei, eu não vou usar essas coisas, eu vou comprar, vou deixar guardado. Isso aí não vai. Eu vou comprar pra minha mãe. E minha mãe tem várias questões, né? E uma das questões na época era que ela tava sofrendo muito com dor de artrite, artrose. Ela tava começando a fazer o tratamento, né? E eu falei, mãe, vou comprar uns óleos essenciais aqui pra você usar e ver se funciona pra você. E ela comprou, ela foi usando, ela nem comentou nada comigo. Ela só foi comentar depois que já tava acabando. Ela, acabou. Vai comprar mais. Compra mais pra mim, porque acabou e agora eu tô voltando a sentir o que eu tava sentindo antes e eu preciso do meu óleo de novo. Aí eu fui e falei, Darlene, eu até falei, Darlene, eu preciso fazer como se eu posso dizer? Sei lá, um relato aí pra você, porque a minha mãe falou que funcionou pra ela e deu super certo. E ela tá querendo mais. Já falei pra Darlene, manda aí mais, porque ela já tá reclamando aqui comigo. Aí, quando aconteceu isso com a minha mãe, eu falei, nossa, então realmente É bom, né? é bom, realmente funciona. Aí eu comecei a comprar pra mim, né? Aí a Darlene teve uma promoção, Foi alguma uma coisa. BOGO que Isso, teve. foi uma BOGO. Foi uma BOGO, a Darlene ofereceu, né? Eu falei, eu vou comprar, porque... Era a BOGO do Adaptive. Isso mesmo, e eu tenho ele até hoje. E eu falei, esse aí vai servir pra mim. Falei, ixi, eu vou já usar ele. Aí eu fui e comprei. Comecei a usar e vi que pra mim também funcionou muito bem. E até hoje eu uso, né? Agora eu tenho uma família aí. Não tem nem metade aí, mas tá aí os meus olhos. E eu queria... Porque assim, a gente sempre fala, né, pros nossos clientes que é importante ter a nossa farmácia natural. Hoje eu tenho a minha mãe tem a dela. E as pessoas, mas vou usar tudo isso pra quê, né? Tipo, não vou nem usar tudo isso de óleo. Uhum. E é importante sim ter essa farmácia, né? Essa farmácia natural, porque eles auxiliam em várias questões do cotidiano. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões do cotidiano. Como que a gente insere os óleos essenciais no nosso cotidiano? De que forma, né, que a gente usa essa farmácia natural? Acho que assim, o principal do óleo é a versatilidade.
porque a gente compra ele pra uma questão e ele ajuda em muitas outras. Então, por exemplo, só porque eu tô vendo ali, tô batendo o olho no lavanda. O lavanda é um óleo essencial muito versátil. Geralmente as pessoas procuram ele pra quê? Pra dormir, que é o que é mais conhecido. Não durmo bem, ou tô muito nervoso. Insônia, né? Vou comprar o lavanda, comprou o lavanda. Aí, teoricamente, a pessoa só usaria o quê? À noite pra dormir. A gente vai usar 1, 2 gotinhas, aplicar nos pontos de pulsação, sola dos pés e tudo mais, a pessoa vai dormir bem. Então, tecnicamente, esse vidrinho aí duraria a vida toda. Sim. Porque eu só usaria pra dormir. Mas o que a gente sempre apresenta pras pessoas? Não é só pra dormir. Você comprou um lavanda, você consegue passar o lavanda no hidratante do seu rosto, no shampoo do seu cabelo. Você consegue usar pra cicatrização. Ontem mesmo, minha mãe foi empurrar lá não sei o que e entrou um ferro assim na perna dela. Aí Nossa. ficou machucado. Falei, passa lavanda. Hoje de manhã já acordou super cicatrizado. Cara de pernilongo. Picada de pernilongo. Assadura eu uso muito com as crianças. Tá assado, eu faço uma misturinha lá com óleo de coco, com lavanda e passo. Então, assadura, dentinho nascendo. Então, assim, muitas outras questões, né, no nosso dia a dia que a gente consegue. O melaleuca também é muito versátil, porque é o mesmo óleo que vai te ajudar com uma dor de ouvido, com uma dor de garganta, ele alivia problemas capilares. Então, por exemplo, eu tenho dermatite seborreica e eu coloco o melaleuca no meu shampoo pra não ficar nascendo aquelas caspinhas, né? Que fica o meu couro cabeludo todo machucado, cheio de casca. Então eu coloco lavanda pra aliviar, o melaleuca, perdão, pra aliviar. Ele também a gente pode usar na base da unha. Então, pra tudo que você vai usar no seu dia a dia, você consegue inserir um óleo essencial. Então, ele vai muito além do que aquilo que a gente procura, né? A gente procura pra uma questão e usa pra infinitas outras. Isso é muito real, né? Porque tem um cliente também que, eu comprei um óleo essencial pra... Minha amiga tem muito problema com acne, né? Uhum. E ela comprou o melaleuca pra usar dessa forma e ela amou, usou uma vez que eu dei uma amostrinha pra ela. Ela, meu Deus, eu preciso daquele óleo porque resolveu o meu problema da acne, melhorou muito. Aí ela comprou, né, o melaleuca pra poder usar. E aí ela veio me mandar mensagem um outro dia: Jenny, eu tô com muita dor de ouvido, me dá um óleo essencial aí, me indica um pra poder me ajudar com essa dor de ouvido. E eu falei pra ela, mas você não precisa de outro óleo, é o melaleuca. Nossa, mas melaleuca não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, mas realmente tem várias funções, né? Eu expliquei pra ela certinho como usa, então isso é muito real. Dá pra usar de várias formas um único vidrinho. É porque a gente tem que ir na raiz da propriedade dele, né? Então, o melaleuca, por exemplo, né, falando dele, ele tem forte propriedade contra fungos. Então, tudo que tem a ver com germe, bactéria, vírus, fungo, o melaleuca ele é muito potente. Então, a acne, querendo ou não, ela tem um problema ali de ser uma pele oleosa, que aí dá... fica com aquele sebinho que desenvolve, né? Isso. Então, isso tem a ver com a acne. O couro cabeludo que eu uso também, a mesma coisa. Uma micose no pé, também é o melaleuca. Então, a propriedade, se a gente vai na raiz dele, né, pra como ele é extraído, qual a função dele, aí que a gente percebe todas as outras finalidades, né, do mesmo produto. Lembra até aquela vez que você me comentou da pulga, o melaleuca? Foi. Nossa, a pulga o melaleuca salvou a Maísa da pulga, mas a minha cachorrinha. Ela tava com pulga. Eu falei, meu Deus, e agora? Era tarde da noite e ela é muito alérgica, então ela é alérgica a qualquer coisinha. Remédio mó caro, né? Isso, caríssimo o remédio, tava no final do mês. Eu falei, Maísa do céu, ele já fazer o quê? Não tenho R$300 livre pra tenho. Aí já era tarde da noite e ela agoniada que ela tem alergia. Uma pulga picou, acabou pra ela. Aí eu falei, não, vou dar o banho nela com melaleuca. Na hora eu dei o banho nela, as pulgas começaram a sair tudo na água mesmo. No banho, começou a sair. Me mandou mensagem impactada. Eu falei, Darling. Mas foi assim, foi porque uma outra amiga minha, ela tinha comprado um blend de shampoo, uma amiga minha. Ela colocou no shampoo dela, ela foi dar banho. A filha dela tem muito problema com piolho, tipo, ela sofre com a filha dela, que tem o sangue doce pra piolho, né?
E aí ela foi dar banho na filha dela na correria pra ir pra escola e acabou usando o shampoo dela. Ela usou o shampoo na criança. Aí ela até ficou assim na hora, meu Deus, tô usando o shampoo, não sabia nem se podia. Só que ela disse que na hora começou a sair tudo os piolhos no banho também. Aí ela falou, nossa, isso aqui fez milagre. Ela já ligou pra irmã dela e falou, usa na sua filha também, porque resolveu o problema aqui. Aí eu lembrei disso, tipo, foi um dia antes que ela me contou, porque eu também não sabia que ajudava nessas questões, né? Aí eu falei, mas agora é você que vai Vamos entrar pro no teste melaleuca. com você. Enfim, Deu super resolveu o problema das pulgas, o melaleuca. Então fica a dica aí, gente. Em relação também que você comentou do Adaptive, né? Muitas pessoas vêm com relatos de insônia, né? Não consigo dormir, a qualidade do meu sono é ruim, enfim. E eu tive uma experiência também pessoal em relação ao Adaptive. Eu nunca tive problema pra dormir. Então, assim, eu tenho meus horários, eu acabo dormindo um pouco tarde e levanto um pouco cedo, mas o meu organismo é adaptado, pra mim é o suficiente. E não tenho muito essa questão de insônia. Nossa, passei a noite sem dormir, enfim. Porém, eu testei o Adaptive em relação à parte do sono. Sim. E realmente, eu dormi conforme naturalmente eu já durmo, né? Porém, o levantar foi diferente. O Adaptive trouxe esse relaxamento a mais, assim, no levantar. Eu me levantei mais disposta, levantei mais vigorosa, digamos assim, né? Sim. Porque problema de sono, né? Alguma coisa relacionada a sono eu tenho? Não tenho. Mas a qualidade do acordar foi muito melhor. O desliga a mente, né? Exatamente. Eu faço muito isso com É a Serenity chave, também. né? A chave desliga. Uhum. Justamente. Eu também tenho não um amor também pelo Adaptive, que foi o primeiro que eu tive contato, foi o Adaptive, e ele continua sendo meu preferido até hoje. Eu não gosto troco muito ele do por Adaptive nenhum também. outro. Exatamente. Acho que eu tô até com o meu rolão na bolsa também. Eu amo o Adaptive E também. tem até o spray. Que o spray você... Eu tenho, eu fazer borrifo spray na no cama. Preciso dele, não tenho ainda. Nossa, ele Eu é maravilhoso. borrifo. As crianças dormem. É exatamente isso. Às vezes não tem um problema com a insônia, mas dormir melhor ao longo da noite, eu percebo muito. O seu dia, né, é muito mais produtivo Sim. quando você tem uma noite de qualidade de sono, né? Às vezes não é nem hora, é a qualidade, né? Então, Sim. é um óleo que eu recomendo sempre também. E assim, às vezes as pessoas confundem, porque assim, nós sempre batemos na tecla que é natural, é puro, né, não tem alopáticos, e as pessoas acham que por ser natural, por ser puro, pode usar de qualquer forma, né? Então, pode usar de qualquer... Não tem restrições, não tem nada. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de usar os óleos essenciais da forma correta, né? Com segurança. Incluindo diluição, essas coisas, né? Porque a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim. A gente sempre fala, né, em relação até aos nossos treinamentos, né, que a gente tem que ter sim o conhecimento dos óleos pra gente poder estar indicando, né, pra trazer um cliente preferencial, pra trazer um novo consultor. Porque não é porque é um produto natural, né, que a gente pode usar desenfreadamente, usar o quanto acha que tem que usar. Não, a gente tem uma regra a ser seguida, a gente tem uma diluição correta a ser seguida, principalmente em relação à criança, a idoso. Tem uma pele mais sensível, tem um corpo mais natural, né, um bebê, uma criança tem um corpo mais limpo, né, então tem toda essa preocupação sim em relação à utilização. Não é porque é natural que pode tudo, né, pode todos, não. Então, a gente tem, sim, que sempre estar tendo conhecimento, né, do nosso produto, quais são as composições de algum blend que é patenteado pela doTERRA. Então, a gente tem que ter esse conhecimento do que tem ali dentro para a gente até poder estar indicando com segurança para os nossos clientes preferenciais, para os nossos consultores, para realmente não trazer nenhuma contraindicação, digamos assim, para quem vai utilizar os óleos. Até quando eu entrei pra doTERRA, eu tava no momento que eu tava nos grupos ali de risco, entre aspas. Sim. Porque eu tava gestante, eu era lactante também, porque eu tava grávida e eu amamentava meu filho ainda. E eu tinha ele, que era um bebê pequeno. Então, eu mergulhei muito a fundo nesse mundo dos óleos essenciais pro público materno-infantil, né? Porque eu precisava entender muito bem tudo aquilo pra eu poder não só indicar, mas usar no meu dia a dia, né? De uma forma segura. Então, é o que eu sempre falo, assim. Por exemplo, quando você pega um chá. O chá é natural. Só que você não pode dar um chá pra um bebê de 1 mês. O organismo ainda é muito sensível para receber esse chá. Então, existe um período, né? Eu comecei a dar chá para os meus 2 filhos só depois de 1 ano.
Porque aí a gente deixa o organismo se acostumar com a alimentação e tudo mais, para você inserir coisas diferentes, né? Então, o óleo essencial é a mesma coisa. Até quando uma coisa que as pessoas não tomam cuidado é que eles vêm da natureza, né? Então, óleo essencial de lavanda vem da flor lavanda. Só que as plantas, elas têm uma composição química. Então, todo o óleo essencial que a gente pega, eles têm uma composição. Se você joga no Google, composição química do óleo essencial de peppermint, que é hortelã-pimenta, você vai ver que ele tem lá uma complexidade química dentro dele. Então, um bebezinho que acabou de nascer, o organismo dele talvez ainda não esteja pronto para receber essa complexidade de elementos químicos no organismo dele. Então, a mesma coisa vale para uma gestante, que está no momento mais sensível do organismo, um idoso, né? Hipertenso, que não é controlado. Sim. Então... Quem tem questões crônicas de saúde, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não pode ser nada indicado de maneira, assim, generalizada. Né? Eu gosto de entender muito bem a realidade de cada uma das pessoas que eu tô conversando para poder fazer uma indicação correta, né? Então, tanto do produto, esse pode ou não ser usado por essa pessoa, como indicar as diluições. Então, quando a gente pega o óleo essencial, a gente não aplica ele puro na pele, né? A gente só usa o óleo essencial puro assim, no difusor, que a gente pinga gota direto na água e usa no difusor. Mas na hora de aplicar na pele, não é só pegar o óleo e colocar. Por quê? Primeiro, porque eles são voláteis. Então, quando você coloca ele na pele, ele evapora muito rápido. Às vezes, nem deu tempo da sua pele absorver. E segundo, porque eles podem causar irritação numa pele que é mais sensível, no organismo que ainda é muito novo. Então, quando a gente vai usar em bebê, a gente faz uma diluição altíssima, que a diluição é a gente pegar o óleo de coco, né, que é aquele que tá ali no cantinho, a gente pega o óleo de coco fracionado, na verdade pode ser qualquer óleo vegetal, né, que a gente usa o da doTERRA. Então, qualquer óleo essencial vegetal 100% puro, a gente pega, coloca a quantidade de acordo com a porcentagem da diluição, e você vai colocar, sei lá, 10 ml do óleo de coco para uma gotinha do óleo de lavanda para aplicar num bebê. Porque essa é a forma segura de utilizar num bebê. Então, esse cuidado é extremamente importante. Né? É bom frisar isso, porque tem pessoas, quando eu explico a diluição, nossa, mas uma gota só, fala assim, só uma gota é o suficiente. Gota, né? Eles são muito potentes, né? Esse é um erro que a gente tem de achar que precisa usar muito produto. Então, isso é uma das vantagens do custo-benefício do óleo essencial. Do produto, né? Exatamente. Porque você usa uma gota mesmo, assim. Na maioria das vezes, eu não uso mais que uma gota pra aplicar na minha pele mesmo. Exatamente. E até em relação a essa uma gota, né? Voltando ali pro nosso selo, né? CPTG, a nossa naturalidade do produto, é justamente por ser 100% extrato da planta. Puro. Uhum. E o que é muito interessante, é uma particularidade da doTERRA, é em relação à extração. Por quê? A extração de cada componente, né? O peppermint, o lavanda, o citronela, o tangerina, enfim. Ele é extraído no país de origem da planta. Não é... Plantado e extraído, exatamente, né? Plantado e extraído no habitat natural. Não é plantado, por exemplo, a fábrica era nos Estados Unidos. Não levava uma copaíba brasileira, plantava lá, climatizava, deixava, né, de acordo com o clima do Brasil, para daí extrair. Não. Porque a qualidade não vai ser a mesma, exatamente, não vai ser a mesma. Por mais próximo que eles possam deixar da realidade aqui, não vai ser 100%. Então, tanto que a doTERRA está presente em mais de 100 países justamente por isso. Porque a extração é feita no país de origem da planta. E isso também faz com que o produto venha concentrado, né, um extrato puro, concentrado e natural. Por isso que realmente é uma gota. Uma gota porque é o extrato da planta do país de origem. E isso traz, né, muita qualidade para o nosso produto. Até a comparação que a gente sempre faz com o próprio peppermint, né? Que uma gota do óleo essencial de peppermint é equivalente a 28 xícaras do chá de hortelã-pimenta. Então, por que essa comparação? O chá, quando a gente prepara um chá com a erva, ele não tá puro ali, ele tem todos os componentes da folha, né? Você pega a folha da hortelã-pimenta e vai preparar o chá. O óleo essencial, ele é o quê? É você extrair só a propriedade terapêutica daquela folha. Tanto que, assim, precisa de toneladas de folha para você extrair um vidrinho de óleo essencial, né? Dependendo do produto, dependendo do óleo. Então, precisa de muitas folhas para você conseguir tirar esse extrato que é o teor terapêutico da planta. Então, quando a gente usa uma gotinha do peppermint,
você precisaria de 28 xícaras de chá. Porque, o peppermint, ele ajuda, por exemplo, com questão de digestão. Não caiu bem essa comida, vou tomar um chá de peppermint. Você precisaria tomar 28 xícaras do chá pra ter o efeito que só uma gota tem. Então, só aí já dá pra ver que realmente uma gota é o suficiente. É o suficiente. E realmente o conhecimento do produto é extremamente essencial, né? Sim. Que as pessoas tenham realmente o conhecimento pra estar utilizando, pra estar indicando, pra estar diluindo na forma correta. E sobre o hortelã-pimenta, tem até uma amiga minha que eu já sabia que ela usava óleos essenciais, que ela tem bastante questões com ansiedade, essas coisas. Então ela já usava os óleos essenciais. E eu até fui dar uma amostra pra ela de hortelã-pimenta. Falei pra ela, vou te dar uma amostra, né, de peppermint. Ela falou, mas eu já uso hortelã-pimenta. Falou, eu já uso. Aí eu falei, mas você usa da doTERRA? Ela falou, não. Eu falei, então eu vou te dar um da doTERRA pra você experimentar. Eu pinguei uma gota na mão dela, ela falou, não, eu não uso. Eu não conhecia, porque ela falou, é bem diferente, sabe? Né? Tipo, é bem mais potente, né? Bem mais concentrado. Ela falou que a diferença foi gritante na hora que ela experimentou o outro. Uhum. É igual eu quando eu usava o eucalipto, que eu usava de outra marca. Eu comprei o eucalipto da doTERRA, nossa, nem parece que o da outra marca é óleo essencial. Nossa, é muito diferente mesmo. Aproveitando, né, que nós estamos nessa linha de onde veio os óleos essenciais, onde são plantados, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o compromisso da doTERRA com a sustentabilidade e com as práticas e ética de cultivo. Então, um dos pilares da nossa empresa, que é o fornecimento de co-impacto, que é um pouco do que a gente estava conversando, né, onde todas as plantas são plantadas no seu país de origem. Quando a gente pega, por exemplo, a lavanda, a nossa lavanda é a lavanda búlgara. Ela é plantada lá na Bulgária. Se você pega uma muda da lavanda e leva para os Estados Unidos, que é onde é a sede da doTERRA, né, onde tudo acontece, não é a mesma coisa. Ela não vai ter as mesmas propriedades terapêuticas. Por quê? Porque as condições climáticas, o terreno, tudo isso influencia no desenvolvimento da planta. E é importante que cada uma tenha o seu plantio no país de origem, né, onde ela vai se desenvolver melhor. E aí a doTERRA, ela se preocupa muito com esse plantio, né? Porque mesmo plantando no país de origem, o que ela poderia fazer? Ir lá, vou na Bulgária, vou comprar um terreno, vou fazer as minhas plantações de lavanda, e é isso, né? Vou lucrar em cima disso. E a doTERRA não faz isso. Ela é muito preocupada com o local, né? Então, como eu posso ajudar essa comunidade no local? Como eu posso fornecer empregos, melhorar a qualidade de vida, fornecer infraestrutura? Então, até as viagens que a doTERRA proporciona, né? Então, a gente teve esse ano uma viagem pro Quênia. Sim. E eles mostraram lá nós, consultores de bem-estar da doTERRA, ajudando pintar Sim. uma escola na comunidade. A doTERRA constrói hospital, constrói conforme a necessidade, assim. Então, se ela chega numa comunidade, eu vou plantar o Líbano aqui, e essa comunidade precisa de saneamento básico, precisa de um hospital, precisa de uma escola, a doTERRA fornece tudo isso, e sem contar que eles dão um pagamento de muita qualidade para esses fornecedores locais, né? Exatamente, e até foi bastante impactante na convenção que teve no Rio de Janeiro, né? Que a gente nossa. assim, tudo que a Emily passou pra gente em relação ao vetiver, né? Pra mim foi bastante impactante aquela questão da água. Tanto que quando a gente chora fazia, junto ouvindo as histórias, né? Quando a gente fazia a apresentação, né? Quando eu fazia a apresentação, falando dessa adutora, né? Que a gente sempre fala da adutora. E a hora que eu vi que a adutora realmente não é alguma história ali fictícia que pra fazer algumas analogias em relação ao modelo de trabalho, mas que a adutora realmente foi construída porque eles precisavam de água, não tinha água potável pra tomar, daí assim, fez muito sentido, né? Fez um total sentido em relação ao porquê da doTERRA enquanto a empresa, né? Ó, tô toda arrepiada. Porque foi extremamente impactante. Foi impactante na convenção, eu fiquei muito impressionada, tipo, e eu me senti no lugar certo. Exatamente. Foi como eu me senti. Eu falei, o nosso trabalho tá fazendo bem pra isso. As também, ações sociais promovidas, eu achei lindo. Na Somália, eu fiquei assim, extremamente impactada, porque a história que ela contou, né, em relação o quão difícil é entrar no país por toda a questão política, toda a questão que existe já dentro, né? E você, um americano, entrando num país, querendo ajudar o país, muitas vezes não é tão bem aceito, visto, né? Bem visto, aceito.
e ela falar da mortalidade ali de bebês, porque não tinha uma infraestrutura, de todo mundo que tinha algo mais sério morria porque não tinha hospital, e a Doterra conseguiu colocar um hospital por todas as dificuldades que ela passou, por tudo, né, que aconteceu, e ela construiu um hospital dentro do país, e falar o índice de mortalidade infantil, quanto diminuiu esse índice por conta do hospital lá. As emergências, né, que ela até comentou do menino lá que ficou engasgado, que ele foi tomar água e Sim. engoliu um bicho junto, né, um sanguessuga, e ele iria morrer. E com o hospital lá, conseguiu salvar a vida dele. Então, esse trabalho nosso reflete também, né? Sim, isso. Então, é isso gratificante. muito gratificante. Você saber que... Atrás de um olhinho, de um vidrinho de óleo, tem muitas vidas, né, Isso. impactadas. Eu até tem o quê? Uns 3 meses que teve o evento com o corporativo lá em São José. Sim. Foi o William do corporativo, e ele tava explicando muito sobre o Healy Hands, né? Que é um dos nossos pilares também, que é sobre as ações sociais da Doterra, né? E uma frase que ele falou que ficou na minha cabeça, que é assim, a gente muitas vezes, quando a gente tá aqui, né, com o vidrinho na mão, eu, consultora de bem-estar, eu tô entregando o vidrinho, eu só tô pensando no bem que eu vou fazer pro meu cliente, né? Então eu vendi, eu tô pensando no bem que eu tô fazendo pro lado de lá, pro cliente que vai receber, que vai melhorar a qualidade de vida, enfim, o motivo que ele comprou o óleo, eu vou estar ajudando ele. Mas, na verdade, eu tô ajudando uma cadeia gigantesca atrás de mim. Desde o plantio, a toda aquela comunidade, a todas as pessoas que foram ajudadas, as ações sociais da Doterra, né? A Doterra investe muito dinheiro em ações sociais. Até teve recentemente aquele do filme, né? Sim. Do filme que tá fazendo sucesso, O O Som da Liberdade, que fala sobre o tráfico infantil. Nossa, E a Doterra, foi... ela financia, né? Sim, foi a questão do cachorro, né? Sim, ele tem o nome... treinamentos, e o cachorro do filme, né? Ele tem o nome... É um nome de... É um nome de óleo mesmo, essencial. De óleo essencial. Porque fizeram em homenagem realmente à Doterra, pelo patrocínio que a Doterra deu em relação a essa causa, né? A causa do combate ao tráfico de crianças. Esse filme todo mundo tem que assistir. Eu fui, não tava nem pensando em assistir esse filme. Minha amiga escolheu, eu queria escolher filme, eu assisti um filme de terror. A minha amiga, não, eu tenho medo, não quero, vou dormir sozinha. Eu falei, tá bom, então escolhe aí. Viu lá, O Som da Liberdade. Falei, sei lá, deve ser um filme de música. Eu não tava nem aí. Nossa, aquele filme ali. É o que no final falam, não vou falar o final do filme, mas que assim, spoiler. Não é um filme feliz, não é legal, mas todo mundo precisa, né, assistir. Sim. E realmente, gente, assistam O Som da Liberdade. É muito... E saber, né, que a gente trabalha com uma empresa que se preocupa tanto com isso, né? Porque quando a Doterra foi fundada, há 15 anos atrás, lá nos Estados Unidos, eles tinham todos esses pilares muito bem entendidos. Antes da Doterra faturar milhões, que nem ela já fatura, já existia o Healy Hands. Eles já faziam ações sociais. Então, a gente saber que a gente faz parte de uma empresa que não visa só o lucro. Que eles começou não assim, né? Começou assim e permanece assim até hoje. Mesmo a Doterra já só escalonou, né? Exato. Quanto mais eles cresceram, quanto mais dinheiro eles ganharam, né? Mais eles ajudam o mundo. Então, acho que o nosso propósito aqui dentro é muito grande. Isso fortalece a gente nossa, né? Com muita frequência, né? Você saber que a gente impacta no mundo de diversas formas. Trabalhar com a Doterra me faz ter a certeza que eu estou ajudando o mundo a ser melhor, né? Em todos os aspectos. E eu queria que vocês dessem alguma dica para quem está iniciando, para quem nunca teve contato com os óleos essenciais, que através desse podcast vão procurar um consultor para poder ter o seu primeiro contato com os óleos essenciais. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para essas pessoas. Em relação a quem está iniciando, a disciplina, né? E seja apaixonado pelos óleos. Eu vejo que assim, o entrar na Doterra, né? O iniciar a parte de empreender já na Doterra é você ser apaixonado pelo produto. E a gente só é apaixonado pelo produto se a gente utiliza o produto. Então, não deixar o vidrinho parado ali. Qualquer questão que veja que encaixa um óleo essencial, utilize, porque a gente só vai ter propriedade para falar, para indicar, para saber o benefício realmente do óleo essencial
utilizando. Então, o primeiro passo é esse, utilize os óleos essenciais, veja o quão bem ele faz, né, para sua saúde. Em relação a realmente utilizar, né, os óleos, a gente tem que ser o nosso primeiro cliente, né, para estar utilizando o produto, para ter conhecimento sobre o produto, ser apaixonado pelo produto. E é aquilo, né, você ter a disciplina, você ter a resiliência, você ter a consciência, que é um processo, né. O empreender é um processo, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu vejo que, assim, a primeira dica é seja apaixonado pelos óleos. E, inclusive, quem não conhece nenhum produto, né, e quer se tornar um cliente, o que a gente sempre orienta é que a pessoa seja um cliente preferencial da doTERRA, porque o cliente preferencial, ele tem muitas vantagens, e, inclusive, um consultor de bem-estar à disposição dele, né? Então, os meus clientes, assim, todos me elogiam bastante sempre, porque o cliente comprou comigo um kit há 1 ano atrás, ele pode me mandar mensagem sobre qualquer óleo daquele kit, a hora que for, se ele precisar de um protocolo diferente do que eu já tinha indicado antes. Então, é muito importante isso, você ter um consultor de bem-estar que vai saber te orientar corretamente. Porque é o que a gente estava falando, não é um produto não é porque é um produto natural que ele pode ser utilizado de maneira desenfreada. Você precisa de orientação. Então, ter um consultor de bem-estar qualificado, que vai te dar essas recomendações corretas, que não vai generalizar, isso daqui serve para um, então serve para todos. Isso é muito importante. Então, procurar o consultor. Acho que para o cliente, essa é a primeira coisa que eu recomendo. Procure o consultor de bem-estar que vai te dar o suporte para te ensinar a usar de verdade esse produto. É muito bom. Eu já tive a minha consultora de bem-estar à minha disposição, que era a Darling. E eu toda hora pedia as coisas, perguntava as coisas pra ela. Sim. E é isso mesmo. Cliente preferencial só tem benefícios. A gente tá à disposição, né? Sim. A hora que precisar. Não só o nosso suporte, né? Assim, o diferencial do cliente preferencial é também a questão dos descontos, né? Sim. Então, vale muito a pena se tornar... Às vezes as pessoas me perguntam, o que é ser um cliente preferencial? E, na verdade, é você ser um membro da doTERRA também, né? Você ter os mesmos descontos que nós consultores temos, a gente paga preço de custo, né? Direto da fábrica, o cliente preferencial também tem acesso a promoções exclusivas, assim como a gente. É tudo igual, assim, a promoção que o consultor de bem-estar tem, o cliente também tem. E tem umas vantagens até a mais, né? Que o frete pro cliente é mais barato. A gente paga um pouquinho mais caro no frete, mas pra eles é mais barato. E também em relação à educação continuada, né? Que toda semana a gente tem educação continuada explicando, né? Uma aromaterapeuta explicando como utilizar os óleos essenciais. Cada semana é um nicho diferente. E os clientes preferenciais que vêm para a nossa equipe têm esse benefício também de poder participar, né? De ter a gravação da utilização desses óleos, que é sempre prescrito, né? Por uma aromaterapeuta. Então, tem todas essas questões também que um cliente preferencial tem de benefício em relação à equipe daí, propriamente dita. Né? E a questão dos pontos também, né? Que isso é a melhor parte. Juntar os pontos pra trocar por produtos. Sim, nossa. Eu, não sei vocês, mas eu me sinto adorável quando eu pego os meus pontos e troco pasta por produtos. Eu pego pasta de dente, o óleo de coco eu troco muito também. Inclusive esse aqui, ó, era meus pontos. Toda compra que a gente faz, né, no site da doTERRA, a gente ganha uma porcentagem dos pontos, né? Então, cada óleo essencial ele tem um ponto. O Peppermint de 15 ml, se eu não me engano, é 21 ou 23. Então, você vai receber de volta uma porcentagem desses pontos que fica acumulado na sua conta. E com essa porcentagem, você troca por produtos de graça. Isso, então, a fidelidade, né? Pra manter a fidelidade. A doTERRA, assim, ela cuida muito bem da gente. Quem não é membro, seja trabalhando, seja cliente, a doTERRA cuida muito bem. Cliente ou consultor tem os mesmos benefícios. Sim. Exato. Somos muito mimados pela nossa empresa. E assim, além do uso pessoal, né, dos benefícios dos óleos essenciais, quais são as outras oportunidades que a doTERRA oferece, né? Já falando sobre os consultores, sobre o negócio mesmo. Sim, em relação à doTERRA, né, a gente trabalha com marketing de relacionamento. Confesso que pra mim foi muito novo, eu nunca, nem conhecia. Não sabia que existia esse termo. Que existia, o marketing a gente tá na mesma aqui na mesa, que eu também não sabia. Eu realmente não sabia que existia e quando eu comecei a empreender, foi com a doTERRA no marketing de relacionamento, né, o marketing multinível. Então, é uma forma muito forte de escalonar o seu produto, né. Então, a doTERRA,
a gente não vê a doTERRA em comercial de televisão, a gente não vê a doTERRA ela patrocinando grandes atores, grandes influenciadores, como uma forma de marketing. Ela realmente valoriza o nosso trabalho como consultor de estar levando na casa de todo mundo, né? Levando porta a porta o produto. O famoso boca a boca, né? Exatamente, é o famoso boca a boca. Que é muito eficiente. Exatamente, que eu vejo assim, que é a melhor indicação, né? É o boca a boca. É o que a gente mais confia, né? Exatamente, porque fez bem pra mim, eu vou te indicar. Sim, da mesma forma é automático. Exatamente, automático. Quando não é bom também, eu vou falar, não vai por aí porque não é legal. Não usa esse produto, né? Exatamente. A gente confia muito, né? Até quando eu fui convidar a Jenny pra trabalhar comigo, eu falei isso pra ela, né? Ela, mas eu não sei fazer esse negócio. Eu falei, eu também não sabia. Eu falei, mas assim, você me indica série, não indica? Porque eu e a Jenny, a gente assiste muitas séries, assim, que eu assisto, indico e vice-versa. Falei, você não indica séries pra mim, pra todo mundo? As pessoas não confiam e não vão assistir a série que você indicou? Você tá fazendo um trabalho de marketing pra Netflix gratuito. Então, a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho na doTERRA, sendo muito bem remunerado pra testar o produto, ter boas experiências e compartilhar com as pessoas, né? Exatamente. É o passo, né? Primeiro a gente utilizar, pra gente ter propriedade pra falar do nosso produto, a gente compartilhar, que é esse boca a boca mesmo, né? Que a gente começa a indicar, realmente indicou porque deu certo, e depois o ensinar, que é o trabalho nosso como consultores, né? De pessoas novas que queiram empreender também conosco, ou do cliente preferencial, a gente ensinar esse cliente preferencial a estar utilizando os óleos da forma correta, né? E mostrando todas as possibilidades dos óleos. Então, não foge o processo, né? É um processo teoricamente simples, né? A gente indica tudo. Eu senti muito na pele, assim, o quão simples que era meu trabalho, porque eu entrei pra doTERRA de maneira bem despretensiosa, foi o que eu falei no começo, né? Eu tava buscando algo pra empreender, pra ganhar um dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar sem muito saber como eu ia começar, por onde que eu ia, qual caminho seguir. O bom da nossa equipe, né, é que a gente tem muito treinamento. Então, eu já entrei tendo acesso a um portal com treinamentos diversos. E eu comecei a devorar aquilo. Na gestação da Anne, eu tive insônia. Que a Lu tava falando, eu não tenho problema de insônia. Eu também não tenho, mas na gestação da Anne eu tive. Então, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã. E eu ficava só assistindo tudo. Tipo, eu devorei o portal de treinamento que a gente tinha. E aí, foi... Só que assim, mesmo tendo todo esse treinamento, foi muito espontâneo. Como que foi o meu primeiro cliente preferencial, né? Quando chegou o meu kit em casa, o Anthony tava com Covid. E aí, ele tava bem ruinzinho, porque ele ficou com Covid e sinusite bacteriana junto. Então, a Covid é vírus e a sinusite é a bactéria atacando. Ele, um bebezinho de 1 ano e 4 meses, assim, tava detonado. E ele ficou muito ruim, tendo febre muito alta. A gente ficou no hospital, tomando remédio na aveia, pra aliviar essa febre. E assim, ele tinha pico de febre de 40 graus. Com remédio na veia, caiu pra uns 38, mas não deixava de ser febre alta, né? E aí, chegou o meu kit. Eu fui nos nossos portais de treinamento, né? Um dos nossos grupos, e pesquisei sobre febre. Tipo, como eu posso ajudar, né, com a febre do meu filho? E aí eu vi um blend, preparei esse blend e apliquei no Anthony. Eu lembro que na hora que eu passei, tipo, ele devia estar com uns 40, 39 e pouquinho de febre. Aí eu passou meia hora, eu fui medir de novo, ele tava com 37,3. Foi a primeira vez em 3 dias de picos de febres altíssimo que eu consegui ficar em estado febril. Porque, né, 37,3 já é febril, não é uma febre alta. E aí, isso pra mim foi muito impactante. Eu ainda não conhecia muito bem os produtos do meu kit, tinha acabado de chegar na minha casa. Mas foi uma experiência, assim, que meu Deus impacto, do céu, né? Nossa. E aí, o que eu fiz? Peguei meu celular e fui gravar um stories, falando sobre isso. Do mesmo jeito que eu acabei de contar pra vocês. Gente, o Anthony tava com febre, tava com ele no hospital, usei. Eu não falei, eu nem tinha falado ainda pras pessoas que eu trabalhava com a doTERRA. Aí uma pessoa respondeu o meu stories, né? Falando, nossa, que legal, e como que eu faço pra comprar esse produto? Ela nem sabia que eu trabalhava com isso. E aí eu falei, eu sou consultora de bem-estar, né, você pode se tornar um cliente preferencial, comprando direto da fábrica, com essas vantagens, tal. E aí a primeira compra dela foi um kit Living Brasil, que é o nosso kit com óleos de 5 ml, né, 12 óleos de 5 ml. Passou uns 3, 4 meses, ela tava tão apaixonada pelo produto que ela comprou o kit maior, que é o Essencial para o Lar, que são os 12 óleos, só que de 15 ml e com difusor. Ela queria muito o difusor da doTERRA. Por quê? Ela tem uma filha
acho que na época ela devia ter uns 4 anos, e ela começou a ter muita experiência muito boa com a saúde da filha dela. E ela me pedia bastante suporte, eu ajudava, orientava. Então, assim, eu fidelizei meu cliente gravando um stories. E ela é uma cliente de recompra, ela compra comigo, assim, frequentemente. Ela tá grávida agora de novo, então mais um bebê pra ela cuidar de maneira natural. Ela me indica, então eu tenho outras clientes que vieram através dela. Sim. Então foi muito natural, assim, eu não precisei me esforçar, e eu assim, não- absurdamente. Eu não entendia isso até começar a fazer do Terra, Aham. porque eu falei pra você, eu não tenho tempo. Na época eu também tava no CLT. Falei, eu não tenho tempo pra fazer do Terra, não sei como encaixar isso. Não faz sentido. Só que assim, é natural, você faz no dia a dia. Então, Enquanto você tá vivendo sua isso. vida, né? É claro que a gente tem que ter a disciplina de ter um horário Sim. que você vai parar. Tá, vou trabalhar com a Doterra agora. Mas no começo, flui muito naturalmente. Porque enquanto você tá vivendo sua vida, você tá indo pro seu trabalho, você tá conversando com as suas amigas. Tudo que você faz no seu dia a dia, você compartilha as experiências. Exatamente. E até nessa questão que você falou de postar, né? Aham. E é muito forte o postar na internet, né? E só que tem muitas pessoas, principalmente, né, pra quem acabou de começar, fica meio travada nessa questão de postar. É bom a gente deixar também bem claro que a Doterra funciona dos dois formatos, né? Sim. Funciona muito no online, que é a questão do postar, de divulgar. A gente sabe que hoje a internet é uma via muito forte pra nós, que ela encaminha, né? O percurso. Traz uma potência a mais, né, Exatamente. pro nosso negócio, Porque a assim. gente atinge o mundo inteiro, né? Sim, não Em tem relação- barreiras. Não tem barreiras isso, nenhuma. dá pra alcançar. E isso é muito legal. Eu tenho cliente que é do Japão. Assim, eu tenho Sim. cliente na Alemanha. Portugal, Não tem limite, não- Austrália, enfim, não tem. Onde a Doterra está presente, né? A gente pode fazer uma venda. fazer um cadastro, né, de cliente preferencial, de consultor, mas também ele é muito forte no offline, Sim. que é o porta a porta, né? E dentro dos pilares da Doterra, ela tem como assim objetivo cada pessoa, né, cada casa ter pelo menos um óleo essencial. E esse trabalho também no offline de porta a porta, da gente estar levando, né, as amostrinhas, a gente estar mostrando o nosso produto porta a porta mesmo, né, na casa das pessoas, ele funciona de uma forma assim, muito forte. É um Acho que método até- tradicional do Até marketing de mais relacionamento. impactante, né? Até com a própria Jenny, assim, porque ela comprou no começo pra mãe dela, né? Porque a Jenny é uma boa amiga, sabe? Ela comprava pra me ajudar. Sim. Ela não queria usar porque ela era bem receosa, assim, ai, pra que eu vou usar isso e tal? Mas comprou pra mãe dela pra me ajudar. E aí a mãe dela, quando ela teve essa experiência de impacto, ela tornou, assim, minha melhor cliente, assim, Referência que ali, me né? divulgava pra todo mundo. Aí a Jenny começou a falar, ai, a vizinha quer fazer uma encomenda. Ai, minha avó quer encomendar. Eu falei, então, você poderia ser, você Essa está pessoa, fazendo, né? você está fazendo Aí eu essas parei vendas. pra pensar um pouquinho Você e falei, tá ué, vendo que, assim, eu não tive trabalho nenhum. Eu fiz a venda pra sua mãe, né, assim, é claro que tem um trabalho por trás, eu fiz a venda pra sua mãe, eu passei boas orientações pra ela, mas ela gostou tanto do produto, gostou tanto do meu trabalho, que ela me indica pra outras pessoas, Sim. isso naturalmente começa a vir. E principalmente essa questão do cadastro de cliente preferencial, né? Que primeiro a gente proporciona essa primeira experiência pra pessoa. A avó dela Então- cadastrou como cliente preferencial Foi. direto, porque Não, a mãe dela indicou, a avó dela, não, eu quero o kit, quero tudo. Exatamente. E é esse o link, né? Em relação a gente estar apresentando primeiramente esse óleo pra pessoa, a pessoa ser altamente impactada por ele e trazer os benefícios de um cadastro de um cliente preferencial, que a nossa gama é muito grande de produtos. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu substituí o shampoo, condicionador, isso aí eu preciso todo dia. Pasta de dente eu preciso todo dia. Creme, todos os dias. As vitaminas As que eu tomo, eu não vitaminas. posso deixar acabar, porque eu tomo. Exatamente. todo- Era um valor que eu já gastava, não tinha como falar, não, eu adicionei um valor. Não, eu já gastava com isso. Então eu só mudei do lugar que eu compro. Por né? algo muito mais sim. Algo benéfico pro benéfico, seu organismo. Exatamente. Então, essa primeira experiência com as pessoas, estarem conhecendo o produto é essencial. E justamente para estar trazendo essa pessoa ou para empreender, que é o nosso caso, né? Estar empreendendo com a Doterra, Sim. estar se desenvolvendo, estar no processo, né? E trazer essas pessoas para cliente preferencial, que é uma fidelidade realmente com o nosso produto, né? Com a nossa empresa, Uhum. com o nosso desenvolvimento. Então, eu vejo que é um caminho bem próspero. Sim. Aproveitando que estamos falando sobre o negócio, eu queria saber como que vocês conciliam Doterra com a outra fonte de renda de vocês.
Sim, daí entra a parte da disciplina que eu tava falando lá atrás. Eu vejo assim que tudo na vida, né? A gente tem que ter disciplina e a doTERRA escalona os nossos sonhos, né? Eu penso muito assim que os nossos rankings são muito atrelados ao quão nossos sonhos são fortes, né? O quanto realmente a gente quer realizar aquele sonho. Por aquele sonho. Porque não temos barreira, né? Não temos barreira geográfica, não temos barreira de horários, não existem essas barreiras em relação a trabalhar com a doTERRA. Então, eu vejo que a disciplina é primordial. Eu, né, tendo a loja, eu faço doTERRA dentro da minha loja, eu vou ali no estoque, diversas vezes eu atendo reunião, faço reunião com vocês, eu tô no estoque da loja. Porque eu tenho essa facilidade geográfica em estar ali e poder empreender, mas eu deixo assim fixo na minha agenda a hora que eu vou trabalhar com a doTERRA. Porque a gente sabe, todo mundo tá na correria, a gente vive na correria, e se a gente não ter a disciplina de manter um tempo para trabalhar, no caso, né, com a doTERRA, ou com qualquer objetivo coisa, nosso, né? né? Se a gente não dedicar e falar, não, esse tempo é inegociável, né? Eu vou tirar 2 horas por dia, isso aqui vai ser negociável pra mim. Trabalhar com a doTERRA, não importa se vai ser de manhã, de tarde, de noite, enfim. Mas manter a disciplina de todo dia. Ah, não, eu tenho meia hora, eu vou fazer essa meia hora render. Vou fazer essa meia hora muito bem feita. Então, não deixar ser engolido pelo dia e deixando de lado. Porque, em relação a empreender mesmo, é um desafio, né? E eu vejo que a disciplina, a constância, nossa, tem dias que a gente não tá bem, tem dia que a gente acorda querendo dormir o dia inteiro e Mas se a gente fosse CLT, não ia dar pra fazer nada, nada, né? Ia ter que trabalhar do mesmo jeito. Levantar, trabalhar de qualquer forma. Uhum. Então, é a mesma relação, né? A gente ter essa disciplina, a gente ter essa constância e a gente acreditar no processo. E pensar que, assim, no CLT, a gente tem que ir gostando ou não, Sim. e a gente tá construindo o sonho dos outros, né? E aqui, todas as vezes que a gente tá aqui, tá fazendo a nossa parte, tá batalhando, a gente tá lutando pelos nossos sonhos, né? Exatamente. Então isso é o que dá uma motivação a mais, Sim. né? Porque é claro que às vezes bate o cansaço, a rotina tenta engolir a gente, né? É natural, a gente procrastina, né? A procrastinação é natural do ser humano, então não é, não, uma pessoa é procrastinadora, não, todo mundo é procrastinador. Então é o que realmente a gente faz de diferente pra sair dessa procrastinação e fazer o que tem que ser feito. Então, a partir do momento que a gente entra pra doTERRA como consultor de bem-estar, a gente abriu uma empresa. Então, é uma nova empresa que a gente tá iniciando e todo o trabalho tem que ter muita dedicação, senão ela não desenvolve. A loja que eu tenho tem que ter minha dedicação, senão não desenvolve. Então, é essa relação, né? A gente ter bastante essa consciência de que depende da nossa disciplina, depende da nossa vontade de fazer, de acontecer, e a gente confiar no processo. Que muitas vezes não é tão fácil, que é um produto novo, né? Hoje, 98% da população não teve contato com óleo essencial. Nem sabe o que é, nem nunca sabe ouviu o que falar. é. Por mais que esteja numa crescente muito forte, hoje você ouve muito mais falar, até porque tá no nosso meio, né? Mas, falando em números, né? Eu, como engenheiro, gosto muito de números. Falando em números, 98% da população brasileira não sabe o que é óleo essencial, nunca teve experiência ou só ouviu falar. Mas não teve esse impacto em relação ao Ou óleo. seja, não tá saturado e tá muito longe de saturar. Muito longe de saturar. Então, é esse o nosso trabalho, né? De disciplina, de levar o óleo, de... E eu acho que também o priorizar, né, Lô? Porque, assim, é o que eu sempre falo. Hoje em dia, no mundo do jeito que ninguém tem tempo livre. Pode ser um adolescente que não trabalha, ele tem um monte de compromisso ao longo do dia dele. Então, tempo livre ninguém tem. Só que você tem que priorizar o que é importante pra você. E hoje eu vejo muito a doTERRA como algo a longo prazo na minha vida. Ela não vai me trazer resultados imediatos, apesar de já ter trago, né? Eu já ter resultados com a empresa. A grande mudança que a doTERRA vai trazer na minha vida não é pro agora, é pro que eu tô construindo. Então, qual é a prioridade dos meus sonhos? Não só do meu trabalho com a doTERRA, dos sonhos. Então, quando bate aquele cansaço, aquele desânimo, é parar e pensar, tá? O quanto eu tô priorizando a vida que eu quero ter. Sim, né? É médio e longo prazo, né? Exatamente. E mesmo a gente tendo resultados, né, Lô? Porque, assim, quando eu comecei com a doTERRA, eu ainda tava no CLT. Sim. E foi um processo, assim, né? Eu tava no CLT, aí eu saí com
3 meses de doTERRA eu já bati um ranking que me dava um salário compatível com o que eu ganhava. Então eu saí, e aí a Anne nasceu, tal e tudo mais. E hoje eu voltei a trabalhar fora. Não por uma questão financeira, mas por uma questão de suporte pra minha mãe, né? Eu trabalhava na empresa da minha mãe antes, e aí eu saí e minha mãe precisou que eu voltasse agora, porque ela perdeu vários funcionários de uma vez, então ela precisava de alguém de confiança, que conhecesse o trabalho e tudo mais. E eu trabalho com isso desde os 14 anos, né, que é o financiamento habitacional. Então, minha mãe, né, volta pra me ajudar. Então eu voltei. Aí hoje eu tenho que conciliar tudo isso, os 2 filhos, o trabalho das 9 às 18 e a doTERRA. Então, priorizar o que vai realizar meus sonhos é fundamental nessa rotina, porque tempo livre eu não tenho. Eu tenho 2 bebês, né, gente? Nem se eu não tivesse trabalho nenhum, a última vez que você teve assim, tempo livre foi na faculdade, né? Nem se Já eu era uma correria. não tivesse nenhuma fonte de renda, assim, o trabalho que eu tenho com os bebês já é o suficiente pra me... Podia te engolir. me engolir. Então, É bem assim. a gente tem que ter essa disciplina, Sim, né, Lu? eu A acho que o disciplina... principal é a disciplina, é ter a rotina, né? não dá pra ser desorganizado, Não dá. gente. Não dá. Planejamento, né? Se a gente... Ter a sua agendinha com Não, seus horários tem é que ter, importante. senão vai procrastinar. Eu Não falo faz. muito Se eu na- não tenho a minha agendinha, eu procrastino o dia inteiro. Eu falo muito nas reuniões, assim, né, nos nossos alinhamentos, que quem não planeja não executa. Sim. Então, não é hoje eu acordei e vou fazer isso. Não vai fazer, né? A gente tem Não. que ser realista. Não vai fazer, ou você vai fazer... Ou aquilo assim, eu tenho um monte de coisa pra fazer, então na hora que sobrar um tempo eu faço isso. não vai sobrar sobrar, tempo. você não vai fazer, esquece. Nem se frustra, né? Nem pensa nessa Exatamente. possibilidade, porque não vai dar certo. Então Tem que é ter um planejamento. planejamento. Você só executa o que você planeja. Então, eu vejo que esse é o caminho, né? Sim. Pra se desenvolver. E pra vocês, o que é mais satisfatório em fazer doTERRA? Nossa. Olha... Em parte pessoal, assim, pra mim, principalmente naquele período que eu fiquei só com o trabalho da doTERRA, o que foi muito satisfatório, assim, pra mim, uma grande realização, é de ficar em função dos meus filhos. Porque eu até falo bastante sobre isso. Hoje em dia, o mundo é assim, né? Ou as mulheres não querem mais ter filho, porque vão atrapalhar a carreira delas, ou elas prorrogam muito isso, ou elas têm filhos e isso impacta diretamente na carreira. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, porque eu engravidei do Anthony assim que eu me formei. Então, eu não me desenvolvi na carreira da arquitetura, porque eu escolhi construir uma família, Sim. né? Então, eu buscava por algo que eu pudesse conciliar, porque assim, o meu lado de trabalho, ele é uma parte muito importante de mim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então não trabalhar não era uma opção pra mim. Só que eu também não queria trabalhar por trabalhar assim, tipo, tô trabalhando. Eu queria fazer algo que tivesse um impacto, que eu conseguisse fazer coisas grandiosas bem pro próximo e conciliar com o que é mais importante na minha vida, que é os meus filhos. Então, essa parte pessoal pra mim é extremamente satisfatório. Sim. Eu consegui ser uma mãe presente, 100% disponível na hora que meus filhos precisam. O Anthony, que faz terapia todos os dias, eu acompanhava todas as terapias dele. Então, ter essa liberdade de ser uma mãe da forma que eu sempre sonhei em ter. E aí chegar à noite, que é a hora que eu trabalho com a doTERRA, né? À noite, depois que eles dormem. Chegar à noite, vestir a armadura de empreendedora e saber que eu tenho um time grande, que eu me desenvolvo, que eu tô crescendo, que eu tô fazendo um negócio de impacto. Nossa, isso é muito satisfatório pra mim. Sem contar o bem que a gente faz ao próximo, né? Isso falando, assim, do âmbito pessoal. Exatamente. É o quanto a gente impacta a vida das pessoas, né? É isso que eu comentei lá atrás também. Esse trabalhar, né? O que é gratificante, a parte financeira é gratificante? Muito, porque a doTERRA, ela nos paga muito bem pra fazer esse trabalho, e a gente não pode falar, não, o dinheiro não é importante. Não, é muito importante, porque é onde a gente vai realizar os nossos sonhos também. Sim. Então, a parte financeira é de grande impacto. Essa parte de você poder realmente fazer o bem pro seu próximo, né? Com, digamos assim, poucas ações, né? Às vezes a gente quer resolver o mundo e a gente não faz nada porque é difícil resolver o mundo, né? Eu não vou acabar com a fome no mundo, então não vou fazer nada. Exatamente. Mas a gente poder impactar de forma positiva a saúde, a qualidade de vida, a qualidade financeira das pessoas, isso aí é muito forte.
E também essa parte geográfica. Eu sou uma pessoa que, assim, meta de vida é poder viajar o quanto eu possa, sabe? Eu amo viajar, gosto de conhecer lugares, culturas diferentes. Eu sempre tive isso comigo. E eu vejo que nessa realidade do empreender com a Doterra, eu não tenho barreira geográfica. Se amanhã eu decidir ir pra Itália, eu posso continuar a desenvolver o meu negócio na Itália. Não só viajando, como morar, né? Morar, Não, eu quero morar em outro país. Você pode continuar gente desenvolvendo normalmente, isso não impacta, né? Exatamente. Então eu vejo que são várias vertentes, né? Não existe uma em específica, mas sim várias vertentes e de acordo com a realidade de cada um. Hoje, assim, meu propósito é viajar. A da Darling foi cuidar das crianças dela, né? Principalmente participar desse início, né? Que é muito difícil. Sim, é muito bom ver a Darling realizando isso, porque desde que a gente se conhece já faz acho que uns 10 anos. E na época da faculdade ela não tava nem casada ainda, nem pensava ainda em ter filhos, mas ela já falava que quando ela fosse mãe, ela queria participar ativamente, né? Isso, ela queria ser uma mãe, né? 100% ali presente. E é muito bom ver ela conseguir realizar isso. E também, né, construindo a carreira dela, o futuro dela, enfim. Sim. É gratificante demais ver isso. Exatamente. E é por isso, né? Sim. e a gente, né, a Lô, ela é minha líder, então ela vê eu realizando esse sonho. Eu sou líder de várias outras pessoas, da Jenny, de várias outras. E ver a minha equipe realizando o sonho dela também é extremo. Não é só sobre o nosso, Não é. né? Sempre sobre o menos próximo. sobre o nosso. Uma vez a gente até conversou disso, né? Sim. Que é muito o Quanto que a gente mais faz, a gente faz pelo outro, mais a gente é impactado. A gente é impactado, exatamente. Então agora eu deixei uma caixinha no Instagram. E eu vou ler aqui as perguntas, sugestões, enfim. Teve de tudo lá, eu vou ler pra vocês aqui. E eu quero que vocês respondam. No improviso? Tem muitas perguntas aqui que vocês já responderam tudo. Deixa eu pegar uma aqui que... aquela famosa pergunta. É pirâmide? Não, gente. Não é pirâmide. Pirâmide é só no Egito. Quer falar? Posso falar. Em relação à pirâmide, né? Tem muita mistificação em relação à pirâmide. Contando que pirâmide é algo ilegal. Eu jamais, né? Já começa por aí. Né, já começa por aí. Eu não faria nada que é ilegal. Nós, com uma carreira profissional, enfim, lícitos, né? Jamais entraria em algo que fosse ilícito. Então, começa por aí. E a gente se conheceu através da Doterra, né? Mas a gente já pode ter a gente já tem a proximidade para falar em relação a índole, né, das pessoas. Sim. Então começa por aí. Pirâmide, não tem CNPJ. A Doterra tem CNPJ, emite nota fiscal, tem um produto. Pirâmide não tem produto, é algo financeiro. Você coloca dinheiro e quando tem produto, ele não é o foco, Exatamente. né? Ele só é uma coisa ali pra mascarar o esquema ilegal que tá sendo feito. Exatamente, que não é o nosso caso. O nosso caso é realmente cada casa ter um óleo essencial. Então é muito mais sobre o impacto na saúde das pessoas do que num financeiro, digamos assim, né? Então, essa questão do produto é extremamente forte em relação à diferença, né, de uma pirâmide, o que é uma pirâmide e o que não é uma pirâmide. Eu acho que assim, as pessoas acabam confundindo um pouco, porque a gente fala muito sobre trazer pessoas, né? Fazer cadastros. Sim. Pra que serve esse cadastro? Por que a gente faz parte do nosso negócio cadastrar pessoas? Porque é assim que a gente consegue escalonar. Quando a gente pensa em qualquer empresa, gente, sempre faço essa associação. Se você pega uma empresa de telemarketing e você pega só o fundador dessa empresa e ele fosse trabalhar sozinho pra sempre, qual o impacto que essa empresa teria? Minúsculo, né? Uma pessoa fazendo um serviço de telemarketing sozinho, ele não vai ter resultado. O que ele começa a fazer? Ter funcionários. Então, ele traz pessoas para trabalhar com ele. Quanto mais gente trabalhando com ele, mais resultado ele tem, mais pessoas ele vai alcançando. O nosso negócio funciona da mesma forma. Quanto mais pessoas eu tenho, não só trabalhando comigo, como clientes consumindo, que é o que a gente chama de cliente preferencial, né? Então, quanto mais eu vou escalonando isso, maiores são os meus resultados. Então, qualquer empresa, se você tem um funcionário ou você tem 1000, você tem mais resultado. Sim, exatamente. Aqui é da mesma forma, né? É na mesma proporção da loja que eu tenho de franquia, por exemplo. Quanto mais eu escalono, mais eu vendo. Então, a relação é essa, né? Quanto mais você mostra o seu produto, quanto mais você desenvolve, quanto mais você traz pessoas para trabalhar,
com você ali, maior vai ser a sua escala. Então, é justamente isso, né? O modelo de trabalho. E não é sobre cadastro, né? Isso eu também gosto de deixar muito frisado. Não é sobre cadastrar uma pessoa. É sobre apresentar o produto para essa pessoa. Porque se a pessoa só se cadastra, tem essa opção dela se cadastrar. Ah, eu quero me tornar um membro, mas eu não quero comprar nada agora. Eu não ganho absolutamente nada por esse cadastro. O pessoal acha Por quê? que ganha. Porque eu não vendi um produto. O meu trabalho é apresentar os óleos essenciais. Então, se eu não vendi um produto, seja para um novo consultor que tá entrando, ou seja para um cliente preferencial, eu não ganho nada. Então, assim, eu posso cadastrar 1 milhão de pessoas que meu resultado vai ser zero. Eu preciso comercializar produtos. Esse é o foco do nosso negócio, né? Exato. A próxima pergunta, eu vou direcionar pra Darly, porque ela tem 2 crianças. Fala um pouco sobre os óleos específicos para crianças. Eu uso muitos óleos, né, assim, todos com muita segurança. Então, como eu falei, né, quando eu entrei na doTERRA, eu tava grávida, lactante, bebê pequeno, então eu pesquisei muito nesse mundo. Então, eu uso vários óleos com as crianças, todos com muito cuidado, sempre na diluição correta, mas se eu pudesse falar assim, o óleo essencial que não pode faltar na casa de uma mãe, 2, um só não dá, 2 óleos essenciais. Um é o Stronger, que ele ajuda com a imunidade. Então, assim, a saúde dos meus filhos mudou completamente com a utilização desse óleo. E o segundo é o Calmer, que o Calmer, assim, meu Deus do céu. A doTERRA tava sem estoque, gente. Eu tava sem ele em casa, eu tava surtando. E não só você, as mães, todas as minhas clientes. Meu Deus, não tem algum pra substituir, pelo amor de Deus. Porque ele ajuda em muitas coisas, assim, o Calmer. Ele vai ajudar a criança a dormir melhor. Quando eu dou vacina, eu aplico no local da vacina pra aliviar a dor. Ele ajuda com o nascimento do dente. Nossa, a Anne passou pelo nascimento dos dentes. Alivia demais. Então, picadas assim, de inseto. Picada de inseto. Eu tenho um relato até em relação a uma cliente preferencial que o filho dela tem alergia. Ele tem 3 anos, 3, 4 anos. Ele tem alergia a picada de inseto. E ela me mandou foto, falou, Ana, eu tô desesperada porque olha do jeito que ele tá. Uhum. E ele todo cheio de feridinha por conta de coçar. Enfim, a criança não tem esse discernimento ainda, não vou coçar porque vai machucar. Não vai coçar. E daí, né, indiquei o Calmer pra ela fez a compra. E ela falou, Ana do céu, você fala pra todo mundo desse óleo. Porque, assim, ela mandou foto depois, da pele dele toda cicatrizada, dele sem nenhuma manchinha em relação a essa alergia causada por picada de inseto. Então, assim, não pode faltar. Não pode, toda mãe tem que ter seu Stronger, seu Calmer em casa. Outra pergunta que é interessante, preciso ser boa com vendas? Não sei vender. Não precisa ser boa com vendas. Você tem que ser boa em compartilhar o seu produto. Que é diferente, né? Às vezes a gente tem aquela coisa na cabeça, nossa, vendedor chato, vendedor isso, vendedor só quer saber da venda do produto e não, né? A gente tem que saber compartilhar. Por isso que volta ali, né? Primeiro use o produto, seja apaixonado pelo seu produto. E você sendo apaixonado pelo seu produto, de forma natural, você vai indicar ele. Então não vai ser aquela coisa, nossa, eu tenho que ser vendedora para trazer um cliente preferencial, eu tenho que ser vendedora para trazer uma consultora. Não. Você precisa compartilhar suas experiências. Exatamente. Sim. O nosso modelo de negócio não é eu vender, né? Não, é eu trazer pessoas que sejam apaixonadas pelo produto. Eu apresentar a doTERRA para as pessoas, exatamente, né? É nisso que a gente tem que ser bom, em apresentar o seu produto, a empresa. Sim, e temos que ser bom em relacionamentos, né? Porque é um marketing de relacionamento, a gente precisa ter contatos com pessoas. Mas não ser boa em vendas. Outra pergunta boa aqui também é, os óleos não são caros? Olha, esse aí eu tive uma questão assim, que eu fiz um evento em Cotia nessa semana e uma pessoa veio e me falou assim, nossa, mas esse óleo é muito caro. Daí eu falei, depende do quão bem esse óleo vai te fazer. O meu óleo da respiração, né, o Brief, que eu amo e não fico sem. Eu falei, se custasse R$500, eu ia pagar R$500 nele. Porque o benefício que ele me trouxe, eu pagaria tranquilamente o valor de R$500. Eu não pago isso, eu pago 60, 70 reais. Mas eu pagaria 500 se preciso fosse. Então, o valor do produto é muito relativo. É relativo o quão esse produto vai impactar pra você. Sim. É você melhorar uma dor, você melhorar a rinite alérgica, você dar uma qualidade melhor de vida, de sono pro seu filho. O quanto isso vale pra você. Então, não é sobre preço, né? Sim. Então... eu uso muito essa relação porque
E a relação financeira também. Um vidrinho de óleo, cada gota, né? Como a gente falou, a gente usa uma gota por vez, né? Não é o vidro que a gente vai usar numa vez só. A gota sai a centavos, sai menos de R$1 uma gota de óleo essencial. Sim. Então, assim, é bastante relativa essa comparação, né? Então, eu falo, pra mim, um brief não é caro. Porque o benefício que ele me traz, eu pagaria muito mais nele. E até quando a gente pensa em toda a qualidade do nosso produto, né? Porque Sim. esse comparativo do preço eu sempre falo, né? O preço é diferente do valor. Quando você entende o valor disso na sua vida, você paga quanto ele custar. Só que olha a qualidade do nosso produto. A gente acabou de falar sobre o co-impacto, né? O fornecimento de co-impacto. Sim. Ele é plantado em outro país, ele vai ser plantado, vai ser todo esse processo de fornecer uma boa infraestrutura para esse país, para esses moradores locais. Ele volta para os Estados Unidos, ele passa por todo o processo de qualidade, todos os testes, é envasado, é distribuído para o mundo. É valor agregado ao produto, então, né? assim, Então, né, a é qualidade dele justifica o preço valor. que vale. Exatamente. Outra pergunta boa. Sou obrigada a comprar mensalmente para empreender na doTERRA? Não, você não é obrigada. Eu sempre falo para as pessoas, né, que você não é obrigada a nada, né? Se você quiser fazer o seu LRP, né, que a gente chama, que é a nossa compra mensal, você não é obrigado a fazer, porém é um empreender, né? A gente tá falando de negócios. Então, uma vez que eu não rodo, né, não faço a minha compra mensal ali em torno dos 100 pontos, vai acontecer alguma coisa comigo? Não. Vai continuar sendo uma consultora. Eu continuo dentro da doTERRA, né, com cadastro, posso fazer compra, posso fazer cadastro a hora que eu quiser. A única diferença é que a doTERRA não vai me bonificar por isso. Porque a doTERRA tem milhões de pessoas no mundo, né, cadastradas. Se não rodar, né, essa compra de produto, não ter essa venda de produto, venda que eu digo assim, no sentido da gente fazer a compra nossa, para o nosso uso pessoal e tudo mais, não vai girar. Então, ela só vai te pagar se você realmente fizer o seu mínimo esperado ali, que seria os 100 pontos. E esses 100 pontos é justamente o que eu faço aqui, no meu produto de cabelo, no meu produto de pele, nos óleos que eu uso. Então, eu consumo todo mês, né? Não tem como comprar shampoo um mês, outro mês não comprar, não tem como. Então, essa LRP, ela não é obrigatória, né? A compra não é obrigatória. Ela se faz necessária para você desenvolver, é o seu investimento, né? Nós, como empreendedores, a gente precisa investir no nosso negócio. Eu, com a minha loja da franquia, todo mês eu preciso investir no negócio, senão eu não tenho Se não tiver produto lá para você vender. Exatamente. Então, entra nessa questão. É obrigatório? Não é. Mas, porém, ela se faz necessário para você estar sendo bonificado por isso. E também, assim, cá entre nós, né? Uma consultora que não consome produtos, ela não é uma boa consultora. Não vai se desenvolver. Se você não é apaixonada pelo produto, se você não inseriu isso de verdade na sua vida, na sua rotina, pra você usar, assim, compartilhar com as pessoas, porque se nosso trabalho é compartilhar experiências, como que eu vou compartilhar se eu não tô usando o meu produto? Então, se você não tem, o seu melhor cliente tem que ser você. Você é seu cliente número 1, né? E se isso não acontece na prática, dificilmente você vai se desenvolver no negócio. Eu escutei quando eu entrei em um dos primeiros alinhamentos, acho que foi a Fernanda que falou que ela faz farmácia, fez sentido pra mim. Ela faz farmácia todo mês. Ela tem que comprar vitamina e as coisas, ela tem que comprar todo mês. Se tem tudo isso na doTERRA, eu vou comprar onde? Na doTERRA. Então, vou valorizar minha empresa, né? Isso. Então, assim, tem outras formas de você fazer sua compra mensal. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não uso o vidrinho todo no mês, eu vou ter que comprar de novo. Só que tem outros produtos, tem outras coisas. Então é só você ver, eu vou comprar shampoo e condicionador, então eu vou comprar o shampoo e condicionador. É só o multivitamínico que eu tomo, que dura exatamente um mês, ele vale 50 pontos. Sim. Que já é metade da pontuação que eu tenho que fazer. Aí se a gente pega pasta de dente também, o shampoo tá em falta agora, né? Mas o kit do shampoo e do condicionador já dá 43 pontos, se eu não me engano. Já foi. Então, assim, com produto básico do meu dia a dia, que de qualquer jeito, se eu não comprar na doTERRA, eu vou comprar na farmácia. Comprar, né? Aquilo, então é o básico, né? Isso, então é mais um mito aí que a gente tá... Sim. Teve uma aqui que disse: não acreditava na eficácia dos óleos essenciais, agora não vivo sem. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, exatamente. Vamos ver. Acho que já foi respondido.
E agora vamos finalizar com uma pergunta também bem interessante. Há alguma contraindicação médica ao utilizar óleos essenciais? Em relação à contraindicação, é igual a gente falou anteriormente, né? Existe sim contraindicação, tem os nichos, né? Grávida, a gente não vai indicar um óleo de canela, por exemplo, para uma grávida. Então, sim, existe contraindicação. Em relação à autoridade médica, né? A gente sempre vai na linha. Aqui a gente não tá para falar mais e menos, não. Tem toda a parte de medicina, ela é essencial. Como a Darla já falou, a parte de alopáticos também ele é essencial. Porém, a gente utiliza dos óleos como uma entrada, né? Primeiro eu vou utilizar um óleo essencial para verificar se vai me auxiliar. Não me auxiliou? Ok, eu vou ter um remédio para isso também, né? Então, essa contraindicação existe, sim, porque é aquilo, né? Não são todos os óleos que todo mundo pode utilizar e também a quantidade, né? Porém, ela é feita de forma muito consciente, né? Por isso que sempre utilize um óleo de acordo com uma indicação de um consultor que tenha conhecimento no óleo, para você poder tá utilizando da forma correta. E até assim, sobre a contraindicação, uma coisa que eu sempre falo, não é que, esse óleo é o que resolve esse problema, então não posso usar nenhum, não. A gente tem muitos óleos que resolvem o mesmo problema, por isso que a gente tem que entender as especificações de cada cliente. Então, por exemplo, se uma pessoa vem me consultar e ela tem um bebê de 6 meses e ele tá constipado, ele tá congestionado, tá com o narizinho entupido, eu vou indicar um Brit pra esse bebê? Não, eu não vou. Ele não pode utilizar esse óleo que tem... O Brit, ele é um composto com vários óleos essenciais. Então, é o que eu falei antes. Os óleos essenciais são componentes químicos. E no Brit tem mais de um óleo essencial. Então, é muita coisa pro organismo de um bebê. Porém, eu tenho o Lemon, que é um maravilhoso antimucólico, né? Que ele vai tirar todo o muco do nosso nariz. Então... Para um adulto, às vezes, pra Loana, que tá com a rinite atacada, talvez o Lemon, ele não seja tão eficiente. Eficaz, né? Só que pra um bebezinho de 6 meses, que só tá com um pouquinho de catarro, ele é o suficiente. Então, não significa que, só porque o Brit não pode ser utilizado, que não tem nenhum outro óleo essencial. E a gente ter essa versatilidade, né? Um diabético, ele não pode... um diabético que tem uma pressão alta, ele não pode usar o On Guard ou o Canela, mas ele pode usar uma semente de coentro. Então, assim, ter o conhecimento sobre o produto faz toda a diferença na hora da gente dar essas recomendações da contraindicação. Exatamente. Então agora finalizamos nossas perguntas, não vou ler todas porque tem várias que já foram respondidas, né, durante o nosso papo aqui. E agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que seria um qual é a música, mas é um qual é o óleo. Então vai funcionar assim, eu vou dar três dicas, tipo assim, eu vou dar algumas dicas, e quando vocês acharem que sabe qual óleo eu tô me referindo, vocês vão levantar a mão. Quem levantar a mão primeiro faz o chute. Se errar o ponto, se a Darlinha levantar a mão e errar, o ponto é da Luana. E assim vice-versa. Então vamos começar. Vocês vão entender. Ai, tô apreensiva. Ó, esse óleo, ele auxilia nas questões de asma. É o Brit. Foi. Não vale, já logo de cara. Vai computando os pontos aí. Vamos pro próximo. Dor, inflamações. Copaíba. Acertou? Gente. Eu tinha que me esforçar mais aqui. Artrite. Deep Blue. Meu Deus, não vai... Tem que cancelar esse quadro. O próximo. Estresse. Cólica. Lavanda. Sim. Vamos pro próximo. Limpeza de ambientes. Azia. Lemon. Tá muito fácil. Eu tenho que dificultar mais isso aqui. Vamos lá. Dor de garganta. Caspa. Melaleuca.
Essas consultoras aí. Estão afiadas. Usuárias natas de óleo essencial. Não, esse aqui já vai de primeira, tenho certeza. Rei dos olhos. Olívia. Saca. Aqui era só pra ver quem era mais rápida com a mão. Saúde bucal. Trato urinário. Onguard. Acertou. 4x4? Não Acho sei. que é. Tá empatado. 4x4? 4x4. Febre. Peppermint. Próximo. Energizante. Infecções e condições respiratórias. Memória e foco. Eu não sei quem foi primeiro. Rosemary. Acertou. Próximo. Só tem mais 2, hein, galera? Vamos ver agora. Tá quanto? Tá 5. Vamos deixar empatado. Vai. Insônia e estresse. Falta de energia. E o de orange. Acertou. Vamos ver se empata ou se a Darlene leva. Ai, tá muito fácil esse agora. Constipação. Desingeste. Acertou. Acabou empatado. Acabou as minhas opções de óleo aqui e acabou empatado. Então as duas foram ótimas. Bom, gente, foi isso. Acho que a gente conseguiu passar pra vocês tudo que a gente queria. Quero agradecer as minhas convidadas maravilhosas. Foi muito bom conversar com vocês. Foi bem esclarecedor, até pra mim, que já faço parte do negócio. E eu quero dar a oportunidade agora de vocês também falarem alguma coisa, se despedirem. E agora é com vocês. Claro. Obrigado, Jenny, pelo convite. Foi bastante interessante passar, né, por essa experiência. É a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, então foi muito legal. Obrigada pela oportunidade. E se alguém ficou com alguma dúvida em relação aos óleos essenciais, como utilizar, ou que despertou, né, o interesse de empreender também com a doTERRA, ser um cliente preferencial, é só entrar em contato com a gente, né? O meu Instagram é loanasiqueira.óleos. A Darlene também vai passar o dela, o Jenny também vai passar o dela. Somos da mesma equipe, né? Então, as pessoas são muito bem-vindas. Isso, entrando em contato com qualquer uma aqui. Exatamente, está na nossa equipe. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. O prazer foi todo meu de receber vocês. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Esse bate-papo foi muito interessante, né? A gente que tá sempre se falando no dia a dia de trabalho, mas ter esse momento assim mais próximo de conversar, tirar dúvida também, né? Que a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas no nosso trabalho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Pode me convidar de novo, porque a gente tem mas você vai voltar vários mesmo. assuntos, viu? Eu tenho outra pauta pronta pra você voltar. Meu Instagram, gente. Meu Instagram é @darlene_, tá? Pode me consultar. Alô, a Jenny. Com qualquer uma de nós que você falar, você tá tendo todo o suporte, tanto pra ser um cliente, como pra fazer parte da nossa equipe. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, curte, compartilha. E até o próximo episódio. Acabou?